Graça e paz, querido. Que Deus te abençoe poderosamente. Estamos iniciando mais um quarto de hora, 15 minutinhos de devocional, 15 minutinhos de uma palavra que te desafia a orar. As devocionais desse período nós estamos extraindo desse livro Propósito na Oração, de Edward MacCandless Brondes, da editora Vida. O número e a eficiência dos trabalhadores na vinha de Deus em todas as terras dependem dos homens de oração. O poder destes homens de oração aumenta pelo processo divinamente planejado, pelo número e pelos sucessos de trabalhadores consagrados. A oração abre grandes portas de acesso, concede santa capacidade de entrar, santa ousadia, firmeza e frutificação. Por isso Jesus mesmo disse: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Homens de oração são necessários em todos os campos de trabalho espiritual. Não há posição na Igreja de Deus, elevada ou não, que possa ser bem preenchida sem oração incessante. Não há posição em que os cristãos se encontrem que não exija a plena atuação da fé, que sempre ora e nunca desfalece. Homens de oração são necessários nos lugares de negócios, bem como na casa de Deus, para que possam ordenar e dirigir o comércio, não de acordo com as máximas alturas deste mundo, mas de acordo com os princípios da Bíblia e com as máximas do mundo celestial. Homens de oração são especialmente necessários nas posições de influência, honra e poder na igreja. Esses líderes que são os do pensamento da igreja, da obra da igreja e da vida da igreja, deveriam ser homens de poder evidente na oração. É o coração de oração que santifica o esforço e a habilidade das mãos e o esforço e a sabedoria da mente. A oração mantém o trabalho alinhado à vontade de Deus e mantém o pensamento alinhado à palavra de Deus. As sérias responsabilidades da liderança em uma esfera maior ou mais limitada na Igreja de Deus deveriam estar tão cercadas pela oração que entre ela e o mundo houvesse um abismo intransponível, tão elevadas e purificadas pela oração que nem névoa nem noite manchassem o esplendor ou diminuíssem a visibilidade de uma visão constante de Deus. Muitos líderes da igreja parecem pensar que, se forem importantes como os homens de negócio, homens de dinheiro, de influência, de pensamento, de planos, de logros acadêmicos, de dons de eloquência, de atividades distintas, que isso é o suficiente para compensar a ausência de um poder espiritual mais elevado que somente muita oração pode conceder. Mas como esses homens são fúteis e insignificantes na séria obra de glorificar a Deus, conduzir a igreja para ela e levá-la a estar de pleno acordo com a missão divina. Homens de oração são homens que fizeram tanto por Deus no passado, como continuam fazendo no presente. São aqueles que conquistaram vitórias para Deus e despojaram seus inimigos. São aqueles que estabeleceram seu reino nos próprios campos do inimigo de Deus. Não há outras condições de sucesso nos dias de hoje. O século atual não tem um estatuto de indulto para suspender a necessidade ou a força da oração. Não tem um substituto para que possa garantir seu fim de graça. Estamos presos a isso. Somente mãos de oração podem edificar para Deus. Eles são os poderosos de Deus na terra, seus mestres construtores. Eles podem ser destituídos de tudo mais, mas com as lutas e vitórias de uma fé simples, eles são poderosos, os mais poderosos para Deus. Os líderes da igreja podem ser dotados em tudo mais, mas sem o maior dos dons, eles são como Sansão, com as tranças cortadas, ou como o templo sem a presença e a glória divina, em cujo altar a chama celestial apagou.
A única proteção e o único resgate do mundanismo estão em nossa espiritualidade intensa e radical. A nossa única esperança para a existência e manutenção dessa espiritualidade elevada e salvadora sob Deus está na mais pura e mais agressiva liderança. Uma liderança que conhece o poder secreto da oração, o sinal pelo qual a igreja conquistou e que tem consciência, convicção e coragem para permanecer fiel a seus símbolos, verdadeira em relação às suas tradições e verdadeira no que concerne ao recôndito de seu poder. Nós precisamos dessa liderança de oração. Devemos tê-la para que, pela perfeição e beleza de sua santidade, pela força e sublimidade de sua fé, pela autoridade e pressão de suas orações, pela autoridade e pureza de seu exemplo, pelo fogo e contágio de seu zelo, pela singularidade, sublimidade e santidade de sua piedade, possa influenciar Deus, sustentar e moldar a igreja em seu modelo celestial. Esses tipos de líderes são poderosamente notados, como seu fogo desperta a igreja, como eles a motivam pela força da sua presença do Pentecoste, como eles se dispõem para o combate e conquistam vitórias pelos conflitos e triunfos de sua própria fé, como eles a moldam pela marca e importunação de suas orações, como eles a implementam pelo fogo contagiante de sua santidade, como eles lideram a marcha em grandes revoluções espirituais, como a igreja é ressuscitada dentre os mortos pelo chamado da ressurreição em suas pregações. A santidade desperta do sono como flores à voz da primavera, e por onde eles pisam o deserto floresce como jardim do Senhor. A causa de Deus exige tais líderes ao longo de toda a linha de posições oficiais, do subalterno ao superior. Como são débeis, sem propósito e mundanos nossos esforços, como execrados para a obra de Deus quando não existem homens como esses. O dom desses líderes não está no âmbito do poder eclesiástico. Eles são os provados por Deus. Seu ser, sua presença, sua categoria e sua habilidade são sinais do favor de Deus. Sua ausência, sinal certo do desfavor de Deus, o presságio de sua retirada. Que a igreja de Deus esteja ajoelhada diante do Senhor dos Exércitos. Que ele possa dotar ainda mais poderosamente os líderes que já possuímos e acrescentar outros às fileiras e conduzir todos à frente da batalha. O mundo está entrando na igreja em muitos pontos e de muitas formas. Ele se aproxima lentamente, precipita-se, vem descaradamente, insinuando-se com disfarces, ele entra por cima e por baixo e infiltra-se por muitos caminhos escondidos. Estamos procurando homens de oração e homens santos, homens cuja presença na igreja farão dela um incensário do mais santo incenso queimando para Deus. Com Deus, o homem conta para tudo. Rituais, formalidades, organizações são de pouca significação, a menos que sejam endossados pela santidade do homem. Eles são ofensivos aos olhos de Deus. Isaías 1,13 nos diz que o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Por que Deus fala tão energicamente contra suas próprias ordenanças? A pureza pessoal falhará. O homem impuro manchará todas as instituições sagradas de Deus e as corromperá. Deus tem tanta consideração pelo homem que rebaixa o valor do restante. Os homens construíram templos gloriosos, esforçaram-se, fatigaram-se para agradar a Deus por meio de dádivas. Mas de maneira elevada ele reprovou esses adoradores orgulhosos e rejeitou suas dádivas suntuosas. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem.
Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como aquele que adora um ídolo. Isaías 66, de 1 a 3. Dando as costas com repugnância a essas ofertas caras e profanas, Deus declara: a este eu estimo, ao humilde e o contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. No verso 2, parte B. A verdade de que Deus considera a pureza pessoal do homem é fundamental. Essa verdade sofre quando se faz muito caso de ordenanças e quando se multiplicam formas de oração. O homem e seu caráter espiritual se depreciam quando as cerimônias da igreja aumentam. A simplicidade da adoração é perdida na estética religiosa ou na ostentação das formalidades religiosas. A verdade de que a pureza pessoal do indivíduo é a única coisa com que Deus se importa se perde de vista quando a igreja começa a estimar os homens pelo que eles possuem. Quando a igreja olha para o dinheiro de um homem, sua posição social ou o que ele possui, então os valores espirituais passam a ser temivelmente rebaixados e a lágrima da penitência e o peso da culpa nunca são vistos em suas portas. Subornos mundanos abriram e mancharam seus portões de pérolas com a entrada do impuro. A verdade de que Deus está procurando pureza pessoal é retirada quando a igreja tem ganância por números. Não números, mas pureza pessoal é nosso objetivo, disse o pai do metodismo. O paradigma da estatística da igreja é muito contrário à natureza da religião espiritual. Observar números atrapalha muito o olhar sobre a pureza pessoal. O aumento da quantidade geralmente se dá à custa da qualidade. O volume diminui a preciosidade. Pai de amor e Deus bendito, que possamos nos levantar, ó Pai, como homens aprovados, que possamos nos levantar como homens de oração, nos colocando na brecha. Santifica o teu povo, Senhor, santifica a tua casa, santifica a tua obra, renova as forças, manifesta a tua glória, o teu poder, levanta a tua igreja, Senhor, para um novo tempo, restaura-nos, ó Pai, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, dá-nos esse despertamento, dá-nos, ó Pai, essa consciência, que possamos, Senhor, conduzir a Tua obra no temor e tremor. Levanta as nossas vidas, Senhor, e que o Teu Espírito nos ajude nas nossas fraquezas, nos ensine a orar como convém, para que possamos não apenas fazer a Tua obra, mas, acima de tudo, ser aprovados por aquilo que fazemos. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, falhas, fraquezas, limpa, lava-nos, liberta-nos, restaura-nos. É a nossa oração nesse dia, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aproveite essa devocional e faça mais 15 minutinhos de oração, de clamor. Santifica a tua vida. Ore pela casa que você congrega, ore pela igreja, pelo ministério, pelo pastor, pelo líder. Ore por cada líder de departamento, ore pelos missionários, pelos evangelistas, pelos pastores e apóstolos. Ore pela liderança da igreja para que haja um despertamento da igreja do Senhor. Se você perdeu alguma de nossas devocionais, volta lá na nossa fanpage do facebook.com/Rede Global de Intercessão. Rede Global de Intercessão, você encontra todas as nossas devocionais, já são mais de 150 devocionais, 15 minutinhos te desafiando a orar. Ou também no meu blog, www.mentoreadospara-mentorear.com. Põe um comentário, coloca um pedido de oração, coloca um testemunho do que Deus está fazendo. Você que acompanhou essas 150 devocionais, faça lá um comentário, desafie outras pessoas, convida outras pessoas. Meu blog também temos os boletins semanais, ou também você pode entrar ali no nosso canal do youtube.com/torreforte, clique em vídeos que você vai ter não só essas devocionais, como também você vai ter todas as mensagens, congresso, conferência e cruzadas ministradas aqui em Torre Forte, inclusive a convenção que vem aí. Todo mês de novembro é um mês marcante, um divisor de águas na nossa convenção. Deus te abençoe, coloque seus pedidos de oração e seus testemunhos e fique firme, fazendo 15 minutos de louvor, 15 minutos de
clamor, 15 minutos de devocional e 15 minutos de ações de graça. Até a próxima, no nome de Jesus.